dia a todas e todos. Eu sou Djamila Ribeiro, atualmente secretária adjunta da Secretaria de Direitos Humanos do município de São Paulo, mas também militante, professora. E agradeço ao Instituto Unibanco pelo convite para coordenar um debate tão importante, que eu acho que é extremamente importante colocar os jovens para falar pelo ponto de vista deles, a gente ouvir, né? Não tem como discutir o ensino médio sem a participação deles e delas. Então, eu gostaria de passar a palavra agora para a Ana Júlia Ribeiro, para fazer a sua exposição, e depois a gente volta para o debate. Tá ligado? Bom dia a todos. Primeiro, eu gostaria de agradecer essa oportunidade de estar aqui com gente tão legal, tão bacana. Então, primeiro, cumprimentar vocês. Obrigada. E quando eu estava me preparando para vir aqui, quando eu pensei, né, o que eu vou falar, pensei, eu não posso falar só o que eu acho, só o que eu vejo que tem que mudar. Eu tenho que levar o que o pessoal que está junto comigo todo dia está pensando, o que eles estão falando. Eu tenho que levar a voz estudantil, tenho que levar o que o movimento está pedindo. Então, eu gostaria de pedir licença para vocês, para mim ler algum desses depoimentos. O ensino médio que temos ao ensino médio que queremos. Eu quero ser ouvido. Quero que falem de temas atuais, de coisas que eu possa entender. Eu quero que os professores sejam bem pagos e valorizados. Eu quero que a educação física fale de aceitação corporal. Quero que fale de como se sentir bem com o seu corpo. Eu quero que falem da sexualidade, não somente da orientação sexual ou DST. Eu quero poder estudar rap em literatura, economia doméstica e matemática, falar sobre a cultura afro-brasileira. Quero ver um mundo fora da visão eurocêntrica. E quero que valorizem a pluralidade de cada aluno e não tentem enquadrar todos em um único perfil. Isael Gomes, 2º ano. O ensino médio que eu quero é com bastante investimento, com materiais à disposição dos professores e, como consequências, aulas dinâmicas. Precisamos de uma reforma completa em todo o sistema educacional, mudar prioridade, tirar essa supervalorização de uma nota. Detalhe, reforma bem planejada. Alisson Vieira, 9º ano. Tem que mudar a maneira que se passa o conteúdo. Não estou falando que os professores são ruins. Pelo contrário, eles são ótimos, mas tem como melhorar. Eu quero aprender. Eu quero saber sobre a biomecânica e sobre o aquecimento global. Eu quero aprender sobre o corpo humano e sobre a natureza. Eu quero aprender tudo. Eu quero me preparar para o vestibular, mas também quero me preparar para a vida. Quero coisas que tragam interesse de verdade, quero que me passem o que acontece na realidade. Gabriel Belga, 2º ano. Falta investimento por parte do Estado, mas também falta mudança na cabeça dos jovens, que estudam e que ainda vão estudar, para que queiram se preparar para a vida, para ser cidadão. Lucas Mainardes, 3º ano. O que deve mudar é esse negócio de estudante não ter voz. O estudante tem que ser ouvido. Assim, ele pode propor melhorias e terá vontade de ir para a escola. As aulas não podem ser maçantes. Isso desinteressa. Então, quando eu conversei com o pessoal, quando eles me passaram esses relatos, o que a gente percebe é que, de uma maneira geral, a gente vê a necessidade da melhoria nas mesmas coisas. A gente, quando conversa, a gente percebe essa necessidade nos mesmos pontos. E é nisso que a gente está lutando, é nisso que a gente está reivindicando. Uma das principais coisas que a gente vê que tem um sucateamento é na infraestrutura. A maioria das nossas escolas, se forem ver, é do século passado. Essas estruturas são velhas, essas estruturas precisam ser mantidas, precisam de investimento, as escolas têm infiltrações, as escolas não oferecem segurança, tem porta quebrada, tem portão que já nem mais dá para considerar um portão. Então, é coisa que a gente precisa de investimento. A gente precisa de investimento nos materiais que é oferecido a gente. A escola tem laboratório de informática, mas na hora que você chega lá, o computador é mais velho que você. E daí, além do computador ser mais velho que você, a hora que você começa a mexer, metade dos computadores não funcionam.
Quando a escola tem um laboratório de química, demora 3 aulas para você fazer o que poderia ser feito em uma, porque não tem material suficiente para todo mundo e porque a sala é superlotada. Quando vai fazer educação física, não tem o material necessário. Então, como é que a gente vai ter um ensino de qualidade se a gente não tem nenhum instrumento que a gente precisa? A gente precisa de investimento nessas estruturas, a gente precisa de investimento nos equipamentos que são passados a nós, precisamos de investimento na qualificação e na valorização do professor. O professor é uma figura que tem que ser valorizada, ele tem que ser bem pago, ele tem que ter qualificação, ele tem que ter horário para poder planejar a aula, ele tem que ter tempo para poder corrigir prova. A gente tem que melhorar essa relação entre professor e aluno. Nós não somos inimigos, não temos que ter briga e nem rixa entre essas duas figuras. Pelo contrário, elas têm que se unir para poder proporcionar um ensino de qualidade. E é nisso que a gente está lutando. Então, o professor, muitas vezes, ele tem a vontade de passar um conteúdo mais didático, passar uma aula que interesse mais os alunos. Mas daí ele não tem esse material à disposição dele. E daí, tanto o professor como o aluno fica de mãos atadas. Fica, e aí, o que eu faço agora? Então, essa questão da gente precisar de aulas mais didáticas é algo que necessita de uma conscientização dos professores e, por parte do Estado, e investimento nisso. Quando muitas vezes acontece que a gente acaba tendo aulas muito padrão, aulas muito iguais, isso desinteressa, isso tira o foco, você não vê uma ponte entre o que você aprende dentro de sala e o que você vive fora dela. Isso, infelizmente, acaba nos causando uma evasão escolar muito grande. E é uma coisa que a gente precisa mudar. A gente que está dentro da escola quer trazer de volta aquele adolescente que está fora. A gente precisa daquele adolescente que saiu. O adolescente que saiu da escola, que não está mais no âmbito escolar, ele se torna um adolescente vulnerável à violência, ele se torna um adolescente vulnerável a ter sua força de trabalho explorada. Ele se torna um adolescente vulnerável à mercê da sociedade. Muitas vezes vai para o mundo do crime, vai drogas, busca um reforço em coisas supérfluas. E é isso que a educação é contra, é isso que a gente está lutando. Então, a gente realmente precisa desse ensino mais didático, esse ensino mais dinâmico, esse ensino que leve em conta o que o aluno necessita fora da sala. Ele tem que ser preparado para o mercado de trabalho, mas ele também tem que ser preparado para a vida. Ele tem que ser ensinado a ser cidadão. Ele tem que realmente ver na escola um lugar de conforto, um lugar que ele pode discutir, um lugar que ele pode aprender a ser uma pessoa melhor. E outra coisa que acaba incomodando bastante, acaba até causando a evasão escolar, é o método de avaliação. Ser avaliado somente por nota é muito superficial. E a gente vê que, às vezes, tem mais uma valorização na nota do que você tira do que no que você realmente aprendeu. E acaba que os estudantes recorrem a meio esdrúxulos, e eu me refiro à famosa cola, que é uma coisa que não é legal, todo mundo sabe que não é legal, mas que todo mundo fica vulnerável a ela, porque você vê uma valorização na nota que você tira, não naquilo que você realmente aprendeu. Não é uma coisa... Então, realmente é uma coisa que a gente está correndo atrás de mudar, é uma coisa que está sendo debatida entre os estudantes e que a gente pretende levar... A gente não só pretende, como agora, a gente está tendo a oportunidade de levar isso à equipe pedagógica, à direção, aos órgãos de autoridades maiores, porque a gente precisa dessa mudança. A gente precisa ver que o sistema educacional, tanto no fundamental quanto no médio, carece dessa atenção para o aluno, carece escutar o estudante. E é por isso que nós estamos na rua, é por isso que nós estamos ocupando nossas escolas. Porque a gente sabe disso. Porque a gente está vivendo lá e está vendo que, do jeito que está, a gente não vai conseguir ir muito mais para frente. A gente está vendo que a gente precisa desenvolver raciocínio crítico, que a gente precisa ser mais cidadão, que a gente precisa, sim, se preparar para o mercado de trabalho, mas a gente também precisa ter uma ponte entre o que a gente aprende de sala e o que a gente vive fora dela. A hora que você sai da escola, você não pode sair e esquecer tudo que você viveu ali. Esqueci o que eu aprendi hoje. Não. Você tem que sair e botar aquilo em prática. Você tem que sair e ver que aquilo é importante.
Você tem que sair e a aula de matemática que você teve há 5 minutos, a hora que você sair para fora, você tem que ver ela em todo lugar. Você tem que ver ela no ônibus que você vai pegar, na rua, no sinaleiro. Você tem que ver para você realmente compreender aquilo, você aprender. E é nisso que a gente está lutando. É por isso que a gente está lutando por uma educação pública de qualidade. E a gente vai continuar erguendo essa bandeira, os alunos vão continuar lutando, e a gente não vai esquecer disso, porque a gente acredita no futuro do país. A gente acredita no desenvolvimento nosso e no desenvolvimento do país como um todo. A gente acredita nisso, e a gente vai lutar por isso. E a gente precisa da ajuda de vocês. A gente precisa que vocês estejam junto com a gente, que a gestão escolar esteja junto. Então, no sentido de ocupações da escola, a gente tem as pautas nacionais, a gente não reconhece a medida provisória 746 como algo que vai suprir as nossas necessidades no ensino. E é por isso que nós estamos lá. A voz do estudante tem que ser ouvida. O movimento estudantil tem que ganhar voz. Vocês são as pessoas que vão escutar o movimento estudantil. É vocês, junto com a gente, que vai conseguir mudar o país. Obrigada. Obrigada, Ana Júlia. Então, agora eu vou passar a palavra para o Jordan Campos, que é estudante do 1º ano de Biomedicina no Rio de Janeiro. Obrigado. Boa tarde. Desculpa, gente, eu não consigo ficar sentado. Eu vou falar um pouquinho diferente do que falaram aqui. Eu queria que vocês interagissem comigo, porque eu fico muito sozinho aqui em cima, eu não consigo falar. Quantos de vocês aqui são pais? Levantem as mãos, por favor. Agora, continuem de mãos levantadas quantos têm seus filhos em escolas públicas. Muito bom, muito bom. Quantos de vocês fizeram o ensino médio? Agora, quantos de vocês fizeram ensino médio em escola pública? É só para ter uma base de começo, porque eu vim falar sobre o ciclo do currículo mínimo, que está muito desgastado, porque o currículo já começa errado. Como ele vai terminar bem no Enem, se ele já tem um início totalmente desconexo da realidade do aluno? O currículo mínimo ele começa com matérias muito rasas, muito brandas, matérias que são basicamente uma revisão do ensino fundamental e que não acrescentam e não agregam em nada à vida do aluno. Ao 2º ano, já tem um aumento do conteúdo, um aumento da matéria e o tempo é diminuído. Porque, como você tem mais matérias no mesmo tempo que você tinha no 1º ano, você com certeza perde tempo nisso. E, ao 3º ano, o aluno se vê jogado a esmo, pois nunca que um aluno vai conseguir estudar as matérias para passar no Enem, para passar na escola, para passar em outros vestibulares ou qualquer coisa que ele vá conseguir, que vá tentar no pós-ensino médio. E, quando eu falo isso, não é por já ter passado, é por ter visto pessoas passarem também. Eu conheço pessoas que choram e se debulham em lágrimas porque não conseguem ver, não conseguem ter esperança de que vão passar no Enem com o ensino que está sendo passado para eles. E o currículo mínimo, a Base Nacional Curricular, ele foi feito para isso. Ele foi feito para você passar o ensino médio e prosseguir na sua vida. Não para você passar o ensino médio, fazer uma prova e depois seguir sua vida. A prova é uma consequência do que está sendo feito. A prova não é para ser o centro. O Enem não pode ser o centro do ensino médio. Não pode ser trabalhado um currículo para uma prova. Isso é muito errado. E outro fato que eu gostaria de comentar... Nossa, quanto tempo!
Outro fato que eu gostaria de comentar era a polarização das escolas, porque muitas pessoas, às vezes, pedem uma escola sem partido, mas é impossível uma pessoa... O que as escolas estão querendo criar? As escolas querem criar indivíduos, pessoas, seres humanos pensantes, pessoas que vão criar conteúdo na frente. E é impossível uma pessoa, um indivíduo pensante, não tomar partido em alguma questão. É totalmente impossível. Então, para mim, pessoalmente, é impossível criar uma escola sem partido, sem parar de criar indivíduos pensantes. Só manifestar o meu descontentamento com isso. E continuar falando, porque, graças ao projeto do Unibanco, eu já participo dele já faz 4 anos, e esse projeto ele me abriu muitos olhos, porque como eu entrei no ensino médio junto com o projeto, então já faço parte dele. Todo o meu ensino médio foi dentro do projeto. Eu não conheci outro ensino médio, eu conheci basicamente só de vista, de ter visto alguns amigos passarem. Mas isso me deu uma boa base para eu saber o que pode ser feito de bom, o que pode ser feito de ruim, e ver o sucateamento. Não sei se em outros estados é assim, mas o Rio de Janeiro tem escolas totalmente sucateadas, escolas que não podem ser nem chamadas de escolas, porque você ter uma escola em que o portão fica aberto de 7 até a meia-noite, até as 9 da noite, até o final do dia, em que o aluno entra e sai a hora que quer, o aluno não pode, às vezes, assistir uma aula porque o professor faltou, ou então o aluno não quer assistir a aula e não tem ninguém que o incentive a ir para a aula. Isso não é uma escola. E quando eu vi o que poderia ser feito de melhor, eu me animei, realmente. Mas... calma, isso é só uma preparação para entrar no outro assunto. Eu realmente me animei e quis buscar mais, tanto que os projetos que foram desenvolvidos na escola hoje são lembrados com muito carinho, e nós chegamos a desenvolver projetos para levar para outras escolas, porque é isso que move os alunos, porque jovem é... Eu falo de jovem como se eu fosse velho. Jovem é união sempre. Porque um conversa com o outro, um dialoga com o outro, é muito fácil de se entender. Então, para você levar um projeto para frente numa outra escola, mesmo com cabeças diferentes, com pensamentos diferentes, é muito mais fácil do que você levar um projeto de um lugar com pessoas com pensamento já congelado. Então, eu não me perdi, eu me perdi, sim. Sim. Então, depois dessa metodologia, eu realmente saí do ensino médio com um pensamento muito positivo do que deveria ser feito. Porém, o nosso atual governo, que não me representa, está tentando bloquear todo o meu pensamento positivo sobre o ensino médio, com muitas restrições, como... Eu esqueci o número da MP 746 e a PEC 241. Agora 55. Não sei por que mudar o nome. Mas o congelamento das escolas, da saúde, não vai levar a nada. Desculpe quem pensa diferente. Porque com esse meu pensamento positivo, eu pude ver que dá para fazer a diferença, mas só vai dar para fazer a diferença se a gente fizer alguma coisa. Fazer nada, ficar parado, não vai mudar nada. Não vai fazer a escola ir para frente, não vai fazer a escola ir para o lado
só para trás. E eu queria muito... Eu não sei se aqui tem secretários de educação, se tem... Sim. Eu queria dialogar exatamente com vocês, eu queria falar no coração de vocês. Porque não é certo, certo não existe certo e errado. Não é viável. Eu não estou aqui falando por mim, ali tem uma fileira cheia de alunos maravilhosos. Aqui também, e nenhum deles concorda, porque eles não se sentem representados nessa manobra do governo. Porque é claro que corte de gastos é sim, muito importante. O momento atual do Brasil não é lá grandes coisas, mas o jovem ele precisa ter a voz lá em cima. Ele precisa saber que a decisão que está sendo tomada não foi a decisão por alguém que está lá em cima, que nunca viveu o que ele viveu, alguém que nunca andou de ônibus, alguém que nunca andou na rua. Como uma pessoa dessa pode parar e decidir a minha vida? Isso é muito triste. E com relação à última pauta, eu já falei do Enem, já falei do MP, agora eu vou falar... Sim. Com relação à última pauta, era só em relação à ocupação estudantil nas escolas públicas. Não vejo demérito em você ocupar uma escola pública, até porque ela é pública, você pode entrar e sair ao momento que você desejar. E existem alunos, não sei se estão lá fora nesse momento, mas ontem estavam presentes, e eu queria dar voz a eles aqui, porque não adianta eu vir falar, eu vivi um ensino médio maravilhoso, mas eu sei que não é esse conto de fadas que eu estava vivendo. E eu queria dar voz a eles aqui. Nós conversamos bastante, nós nos reunimos com eles, e eu queria passar algumas ideias, que são... eu não sei qual é o próximo passo na educação brasileira, mas destruir um patrimônio nacional não vai ser um passo à frente. E eu queria dizer isso muito triste mesmo, eu estou engasgando, desculpem. Houve uma menina que sofreu bastante dentro da escola, fora da escola, com a ocupação, e ela me parou e ela falou comigo: o que você está fazendo lá dentro? Eu parei para me perguntar também o que eu estou fazendo lá dentro. E eu vi que a luta não é a luta física, não é só lutar, bater no portão, quebrar a porta, entrar e destruir tudo. A luta também é aqui. Aqui também se está lutando. Aqui, quando você fala contra, levanta a sua voz, quando você fala que você não é a favor a algo, você está lutando também. E eu creio que aqui eu estou lutando não pelo meu direito, não pelo direito dele ou dele. Eu estou lutando pelo direito de todos eles, deles e do pessoal que está lá fora também. Obrigada, Jordan. Então, agora eu passo a palavra para a Lidiane, de Paula Ferreira, que é estudante do primeiro ano de Gestão Pública no Rio de Janeiro. Tá ligado? Eu queria pedir para colocarem o meu slide, porque eu não... então tá bom. Porque eu não consigo enfim. Enquanto não colocam o slide, eu queria contar um pouco para vocês da minha história, assim, longa de vida, sabe? 18 anos, assim, uma história enorme. Eu estudei no ensino particular durante toda a minha vida, até entrar no ensino médio, quando eu fui para a rede pública de ensino, rede estadual.
Eu estudei num colégio chamado Rajagabaglia, que fica em Campo Grande, no Rio de Janeiro. É um subúrbio do Rio de Janeiro. Campo Grande é um bairro muito grande, para quem não conhece. E era um colégio que tinha uma diversidade enorme de alunos, porque vinham pessoas de Campo Grande, de Cosmos, das redondezas dos bairros de Campo Grande. E, por Campo Grande ser um bairro tão grande, vinha pessoas mais pobres, pessoas com uma condição um pouco melhor. E isso deixava o ambiente escolar com uma diversidade enorme e muito boa, e que a gente conseguiu aproveitar muito bem, conseguiu fazer todo mundo se entender de uma forma muito interessante. Eu estudei no mesmo colégio que o Jordan. E... Pode começar. Por favor. Ah, tá. Não sei fazer isso. Agora eu sei. Então, da escola que temos, a escola que queremos. A escola que temos. Eu vejo o currículo com muito conteúdo e pouco aprofundamento. Mas, quando eu digo muito conteúdo, eu não digo em relação a muitas matérias. Eu digo muito conteúdo nessas matérias e pouco aprofundamento nessas matérias. Porque a gente tem 1 milhão de matérias diferentes, matérias interessantes, matérias que a gente quer aprender, mas, de certa forma, a gente não consegue aprender porque a gente está lá para decorar, a gente não está para aprender. Isso é um fato, para mim, no ensino médio. Você vai lá para decorar o que o professor está te passando, para você poder passar na prova que ele vai te aplicar no final do semestre, do bimestre, no caso. E muito desse conteúdo a gente não usa depois do Enem, a gente só usa para o Enem. Então, assim, os poucos conteúdos que caem no Enem que a gente estuda no ensino médio da rede estadual. Porque quem quer passar no Enem e está estudando com esse currículo mínimo que a gente tem que pegar matéria de fora. Porque o aprofundamento a gente não tem, como eu já disse. E as poucas matérias que a gente tem que vão cair no Enem, que geralmente é o maior foco dos estudantes, elas não contemplam tudo que a gente precisa para depois disso. Quando a gente foi até um pouco do que a Ana Júlia falou, e eu não queria repetir, mas eu acho que eu vou repetir porque eu já estava pensando em falar, mas enfim, o que a gente vai usar depois que a gente sair do ensino médio? A gente não tem que ser formado para ir para o mercado de trabalho apenas, para ir apenas para uma universidade. A gente tem que ser formado para ser cidadão, para fazer o bem, para tentar lutar por um mundo melhor. Obrigada. A gente está vivendo um ensino médio em que a gente é número. Quantos alunos você tem em sala? Eu tenho 53 alunos em sala. Sim, a gente tem 53 alunos em sala. Quantos alunos frequentam de 53 matriculados em sala? Depende do dia, às vezes vem 10. Porque o aluno não tem interesse em ir para a escola, o aluno não se sente motivado em ir para um espaço onde geralmente ele não tem voz. Na maioria dos colégios, os alunos não têm voz. E tem colégio que tem grêmio estudantil, tem colégio que não tem, e tem colégio que tem o grêmio falso estudantil, que é aquele grêmio que todo mundo diz, lá tem grêmio, os alunos são ouvidos. Não, eles não são ouvidos. Tem o grêmio, mas a sua voz não está lá. Entendeu? Eu já falei sobre a escola que prepara para o Enem, e eu acho isso muito errado, porque, como eu já disse, acho que a escola tinha que preparar a gente para o mundo, para as nossas vivências, para muitas experiências que a gente ainda tem para viver. A escola que a gente tem hoje em dia, ela não reconhece a inteligência do aluno, ela só reconhece ele saber fazer uma prova e passar na prova. Você não reconhece uma inteligência musical, uma inteligência artística no sentido de pintar muito bem, de desenhar muito bem. Você não reconhece um poeta, você não reconhece a inteligência de um cara que é super bom na computação, porque no ensino médio a gente não tem aula de informática, né? Você não reconhece a inteligência, vamos pensar aqui, mais o que posso dizer, de alguém que é muito bom para falar em público, para dar sua opinião, para deixar claro aquilo que você quer dizer. Você só reconhece a inteligência da matemática, para te dar bem lá, do português, da história, da geografia e dessas coisas. E quanto você consegue gravar para passar na prova? Essa é a inteligência que a gente está reconhecendo hoje em dia. É uma escola que não é democrática, porque, por mais que eles queiram dar a voz para o aluno, eles não respeitam aquilo que o aluno quer, eles não tentam sentar e falar, vamos sentar aqui, o que está errado no colégio, o que a gente pode fazer para melhorar? Não, ninguém faz isso, porque quem sabe o que é melhor para o colégio é a direção, são os coordenadores, os professores sabem, na maioria das vezes, porque eles vivem mais do que os diretores, né? Com todo respeito aos diretores, porque eu sei que tem muitos que são empenhados, mas, por outro lado, também tem muitos que são presença uma vez por semana.
Eu acho que também a escola que a gente tem, ela não desenvolve o senso crítico do aluno, porque você está lá só para reproduzir tudo aquilo que você está aprendendo, com muitas aspas. Então, eles passam a matéria, mas eles não abrem espaço para você debater sobre o que você acha sobre aquilo, sobre como você está recebendo aquilo. Não, essa aqui é a matéria, aconteceu assim, assim, assado, show, vou embora. Esse é o professor que geralmente a gente tem em sala de aula, na sua grande maioria, porque é um professor que está desmotivado, é um professor que não está recebendo bem, é um professor que não está tendo seu trabalho valorizado pelas outras instituições, é um professor que está extremamente cansado pela carga horária que ele tem, pelos 1 milhão de testes e provas que ele tem que fazer, é um professor que, na maioria das vezes, encontra resistência dentro da direção para poder fazer um projeto que ele quer implementar, uma aula diferente que ele quer dar. É um professor que quer dar uma aula mais interessante, mas não tem estrutura para fazer isso. Então, eu acho que isso tudo contribui muito também para a evasão do aluno. Se você tem um professor desmotivado, você tem um professor que não dá uma aula tão boa quanto ele poderia dar, e aí o aluno não sente vontade de ir para a escola porque a aula não é boa, a aula não chama a atenção dele, ele só quer passar no Enem, ele só quer pegar o diploma para poder sair e arrumar um emprego, entendeu? E eu acho que isso tudo vai em cadeia e vai só piorando cada vez mais de um tempo para cá. Com isso tudo também não é alimentada a nossa vontade de aprender coisas novas, nem de criar coisas, nem de tentar mudar o ambiente, porque a gente encontra muita repressão dentro dele, na maioria das vezes. E eu não posso dizer isso em relação ao meu colégio, porque foi muito difícil eu conseguir fazer a minha voz ser ouvida, a voz do Jordan ser ouvida, a voz do Eduardo, do Igor, da Joyce, da Rafaela. A gente teve muita dificuldade de fazer a nossa voz ser ouvida. Mas quando a gente fez, quando a gente encontrou alguém que apoiasse a gente para ser ouvida, a gente conseguiu desenvolver projetos maravilhosos, projetos que os alunos gostaram, projetos que alunos voltaram para o colégio e alunos que, às vezes, já estavam reprovados por falta, foram lá para ajudar a gente a desenvolver o projeto. Então, assim, eu acho que a principal chave para a gente mudar o ensino que a gente tem agora é dar voz para o aluno, é dar voz para o professor, é dar voz para quem está dentro do colégio, para quem vive aquele ambiente, para quem realmente sabe o que é melhor para lá. Porque não acredito que quem não vive ali 24 horas, quem não está ali, possa saber o que é melhor, se você não está vivendo aquilo de verdade. Não adianta a gente planejar uma reforma linda, maravilhosa, em que os alunos vão fazer eletivas e que não sei o quê, e aí ele vai puxar isso aqui, ele pode se aprofundar. Tá, você vai dar tudo isso para o aluno, mas você vai dar um acompanhamento para ele que ele saiba o que escolher? Você vai mexer no fundamental? Porque se você não mexer no fundamental também enquanto você quer mudar um médio, o aluno não vai estar preparado para, no médio, fazer uma escolha. Eu sempre critico muito isso e eu sou muito contra a diretriz que a gente sempre vê na escola, que é fazer o Enem. Você está lá, primeiro dia de aula, o professor pergunta: e aí, o que você vai fazer? Faculdade de quê? Mas se eu não quiser fazer faculdade? E se eu quiser fazer um técnico? Não posso? Eu tenho que ir para a faculdade obrigatoriamente? Eu não posso tentar montar uma empresa? Sei lá, não posso ter outros sonhos além de uma faculdade? Entende? Eu critico muito essa diretriz que a gente tem de fazer o Enem, entrar numa universidade e ser um modelozinho assim, bonitinho. E outra crítica que eu tenho muito grande à escola que a gente tem é uma escola que não promove debate, é uma escola que não aproveita a diversidade que a gente tem dentro dela, é uma escola que não te estimula a conhecer o lado da outra pessoa, uma escola que não te estimula a mostrar o seu lado e ouvir o outro lado e aprender a respeitar o outro lado. E é uma escola que, na maioria das vezes, você só vai lá para assistir 5 tempos de aula por dia e depois você vai para casa. Ah, não, você almoça na escola, claro. E eu sinto muita falta disso, eu sentia muita falta disso dentro do meu colégio, porque por mais que a gente tentasse, às vezes a gente não conseguia desenvolver os debates que a gente queria, às vezes não tinha gente suficiente para desenvolver esses debates, porque está todo mundo muito desestimulado. Eu terminei o ensino médio no ano passado. As ocupações começaram aqui em São Paulo, nesse ano? Não, ano passado. Então, mas no Rio de Janeiro ainda não estava esse sentimento de ocupação, esse sentimento de propriedade. A gente está começando a criar esse sentimento de propriedade agora. A gente está começando a desenvolver, a escola é minha, eu tenho que dizer como eu não quero essa PEC, entendeu? A gente está começando a criar isso agora.
E agora eu vou mostrar para vocês como é a escola que eu acho ideal. É uma escola onde todas possam ter voz igualmente. E quando eu falo todos, eu digo os professores, os alunos, os diretores, os coordenadores, eu digo os funcionários da limpeza, os funcionários da alimentação, porque está todo mundo naquele ambiente. Então, se todo mundo sabe, se todo mundo está vendo o problema, todo mundo tem direito de opinar sobre qual é a solução melhor do problema. E eu acho que uma solução muito boa seria uma assembleia, por exemplo, uma vez por mês. A gente marca uma assembleia no dia tal, todo mundo senta, conversa, e aí, qual é o problema? Qual é a solução? E a democracia vence. O que for de maioria absoluta vence. E onde todo mundo tenha voto igual, não é porque ele é diretor que ele tem direito a 2 votos. Não é porque eu sou aluna que eu tenho direito só a 1. Entende? Todo mundo tem a mesma voz, a mesma propriedade para escolher e dizer o que é melhor. E onde seja respeitado isso também. Que proporcione ao aluno autoconhecimento e eu ajude a desenvolver naquilo que ele gosta. Eu acho fascinante o trabalho de psicólogos. Eu já pensei em fazer essa profissão, mas eu vi que eu não sou muito dessa área. Mas, enfim. Eu acho que todo aluno deveria ter, sim, um acompanhamento psicológico dentro da escola. E, além do acompanhamento psicológico, eu acho que o aluno deveria ter um acompanhamento de um professor específico. Porque a gente vive num momento, quando a gente está entrando no ensino médio, muito difícil. A gente está com, geralmente, 15, 16 anos. A gente está começando a ficar com aquele medo de, meu Deus, estou indo para a vida adulta, meu Deus, o que eu vou fazer? E aí, se você não tem alguém que te acalme, alguém que fale, calma, vai dar tudo certo, calma, você pode seguir por esse caminho, você pode seguir por esse caminho, alguém que sente que você pergunte, mas por que está dando errado isso? Por que você não está, não sei, por que você está tão tímido em sala? Por que você está sentindo que você não está aprendendo? Qual é o problema? E muitos alunos não têm isso dentro de casa. Não é todo mundo que tem uma família bonitinha que vai lá e se preocupa com você, que vai lá, senta com você e fala, não, vem cá, me fala o que está acontecendo. Não é todo mundo. Tem gente que tem, sim, graças a Deus eu tenho isso. Mas tem gente que não tem. E eu acho que um acompanhamento psicológico dentro da escola, um acompanhamento de um professor, que seria seu, não sei, não é tutor o nome, seria seu orientador, sabe? Que você poderia procurar quando você está com algum problema, que você poderia conversar com ele, eu acho que isso solucionaria muitos problemas e diminuiria a evasão escolar, com toda certeza. Eu apoio muito que não tirem as matérias que a gente tem, talvez diminuir algumas cargas horárias e talvez não, com toda certeza, fazer uma conversa entre elas. Mas eu acho que a gente poderia acrescentar algumas outras matérias que poderiam ajudar a gente para a vida. Ajudar a gente a... Vocês são muito lindos. Ajudar a gente a sair do ensino médio e fazer alguma coisa que seja boa para os outros também, sabe? Matérias como, sei lá, aula de culinária. Eu não sei cozinhar. Sei lá, é uma opção, na minha opinião, para quem queira fazer, não uma coisa obrigatória. Mas eu digo eletivas que possam te melhorar como ser humano também. Uma eletiva, por exemplo, de política, de ética, seria show de bola, eu acho. Assim. Poucas pessoas sabem qual é a função de um prefeito, de um presidente. O presidente, geralmente, todo mundo sabe, mas de um prefeito, de um governador... No ensino médio, a gente não discute isso, sabe? Eu acho que isso seria importante da gente discutir, porque é o sistema que a gente vive. Uma escola que incentive ações sociais, porque eu senti muita falta disso no meu colégio, por mais que a gente tenha conseguido fazer 1 por ano, eu acho que não é suficiente, porque se você quer mudar o mundo, você tem que incentivar as pessoas a pensar nos outros também. E eu acho que uma maneira de você fazer as pessoas pensarem nos outros também é você fazê-las fazer ações sociais. Então, eu acho que poderia ser implementado, por exemplo, um professor ou outros professores se juntarem e falarem, não, vamos fazer uma ação, sei lá, vamos recolher uns alimentos, procurar aqui pela redondeza da escola quem está precisando, famílias necessitadas para a gente ajudar, vamos ver como eles estão precisando, como a gente pode ajudar, vamos levar esses alunos para conhecer a realidade de um asilo, por exemplo. Quantos adolescentes têm paciência para conversar com uma pessoa de idade? Ninguém tem paciência hoje em dia. Adolescente, geralmente, todo mundo diz, adolescente não tem paciência, mas quem incentiva o adolescente a ter paciência com eles? Quem fala, vai lá no asilo, tenta, poxa, eles são legais. Quem faz isso? Ninguém. Dentro da escola a gente não tem isso, pelo menos eu não tive. Sabe? Dentro de casa tive, mas não com tanta força assim.
Então, eu acho que isso seria fundamental. Uma escola com uma boa estrutura, mas eu acho que isso a Ana Júlia contemplou perfeitamente, concordo plenamente com tudo que você disse, sobre não tem como a gente ter um ensino médio de qualidade se a gente não tem estrutura para ter as aulas. Uma escola onde todos ajudem a construir, que é praticamente o meu primeiro item, onde todo mundo tem voz, todo mundo possa dar a sua opinião e todo mundo construa junto. E que alimente a vontade de estudar e de estar naquele ambiente. Quem quer estar numa escola que está toda quebrada? Quem quer estar numa escola que é totalmente cinza? Quem quer estar numa escola que... Vocês já entraram num brisolão? Quem aqui já entrou num brisolão? Eu me sinto num presídio. Eu estudei metade do ano em um e eu fiquei desesperada para sair de lá. Porque é tudo cercado por grade, é totalmente cercado por grade. Você não pode sair para comprar um lanche ali fora, alguma coisa assim. Você tem que ficar lá dentro o tempo todo. E eu acho que a pior parte é ser cercado por grade, na verdade, porque eu me senti muito num presídio quando eu estudei lá. E eu não tinha nenhuma liberdade lá dentro. Eu não sabia nem quem eram meus diretores quando eu estudei lá. Eu estudei só meio ano. E eu sempre quis saber quem são meus diretores. Então, eu acho que esse tipo de ambiente não alimenta a sua vontade de ir para a escola, não alimenta a sua vontade de construir um lugar melhor para você estar. Eu acho que um ambiente bom para você estar é um ambiente como era o meu colégio, que tinha grafite nas paredes, que tinham frases dos alunos, frases famosas, de pessoas famosas que os alunos escolheram para estar lá, tinham salas que estavam pintadas frequentemente, o chão do meu colégio era pintado. Era um de cada cor, geralmente, os quadrados, porque era cimento, mas eram formatos de quadrados. Tinha vermelho, amarelo, azul. Era uma coisa linda. E a gente fez, nós fizemos, não foi contratado ninguém para fazer. A gente se uniu e fez. Em sábado, aluno foi para o colégio sábado para fazer. E a gente percebeu que esse é o tipo de coisa que faz o aluno querer ir para o colégio. Esse é o tipo de coisa que dá liberdade para o aluno. A gente pintava os bancos, a gente tinha pallet no salão para poder conversar. A gente tinha banco de puff. Mas o quê? Nossa, foi muito bom. Isso aqui eu já falei e eu vou falar de novo, porque eu não me canso de falar sobre isso também, que é incentivar a conversa entre as matérias. Às vezes você sai de uma aula de história para entrar numa aula de geografia em que o professor vai tratar do mesmo assunto, só que ele vai tratar de uma forma diferente daquele assunto. Porque a história trata da Segunda Guerra Mundial de uma forma, a geografia vai tratar de outra. Mas por que a gente não pode fazer um aulão com os dois professores falando sobre isso, reunir um monte de aluno e abrir um debate depois? Por que a gente não pode fazer isso? Entende? Isso é uma coisa que eu acho que também incentivaria você a querer ir para o colégio, você a querer participar. Ou quem aqui não gostaria de participar de um aulão desse, por exemplo? Ninguém gostaria de participar? Alguém gostaria de participar? Meus amigos, graças a Deus. E uma escola que incentive a leitura, porque eu acho que a gente está muito parado nesse sentido. Poucos são os jovens hoje em dia que têm o hábito de ler. Na minha escola tinha uma biblioteca, mas poucos sabiam da existência dela. Primeiro, porque era o curtíssimo período que ela ficava aberto. Segundo, porque o período que ela ficava aberto e os jovens entravam lá, não tinha alguém que incentivasse eles a sentar lá e ler, porque eles só achavam que lá tinha livro didático, mas não, tinha livro de tudo quanto é tipo lá dentro. E era assim, fascinante. Eu peguei muitos livros lá dentro, o Igor pegou muitos livros lá dentro, a gente era assim, assíduo na biblioteca. E a gente tentava fazer projetos para que as pessoas também ficassem assíduas dentro dela. E algumas a gente conseguiu, alguns não, mas eu acho muito importante esse nosso papel de incentivar o jovem a ler, de incentivar o jovem a ter pensamento crítico, de incentivar o jovem a não reproduzir aquilo que ele está ouvindo, de incentivar o jovem a ouvir, pensar e falar, eu acho isso, eu acho aquilo, e eu acho muito importante, eu acho mais importante ainda, a gente incentivar esse jovem de hoje, eu, no caso, porque eu sou jovem, a ter respeito pela opinião dos outros. Porque o que eu estou vendo muito é que tem muita gente que não tem respeito. O que eu estou vendo muito é o seguinte, a minha opinião é essa e você tem que aceitar. Mas não é assim. Tudo bem, o outro tem que aceitar a sua opinião, mas mais do que aceitar, ele tem que respeitar a sua opinião e saber quando ele tem que parar de falar e não entrar numa discussão de a minha opinião é melhor do que a sua. Não, a gente tem uma opinião diferente, mas não tem nada igual na nossa opinião, tipo, nem um pontinho assim, nem uma crase, talvez. Entende? E eu acho que a gente precisa muito incentivar debates dentro de escola e respeito de opinião. E é isso.
Obrigada, Lidiane. Agora eu vou passar a palavra para o Lucas Gonçalves, que é estudante do 3º ano do ensino médio aqui em São Paulo. Então, antes de me apresentar, eu quero fazer uma pergunta. Quem subiu aqui em cima frequenta diariamente a realidade da escola pública? Ele está presente na escola? Um coordenador, um diretor, um professor subiu aqui em cima e falou o que ele vivencia, o que ele quer? Algum professor veio aqui e realmente demonstrou o que acontece dentro de uma sala de aula, o que está realmente ocorrendo e o que realmente tem que mudar? A gente primeiro tem que pontuar isso. Você primeiro tem que levar em consideração quem está lá dentro, não quem está atrás de uma mesa, interessado, mesmo que seja na educação, mas sem estar presente diretamente. Eu sou o Lucas Eduardo, estudo na Escola Nelson do Nascimento Monteiro, 3º ano do ensino médio, e eu estudo numa escola de ensino médio público integral, de São José dos Campos. Para a formulação dessa apresentação, eu contei com a presença de mais 3 alunos que estão presentes na plateia. A Andressa, de 17 anos, estudante do 3º ano do ensino médio também, pela escola Professor Pedro Maza. A Ana Paula, que já estava dando Direito na Unip, Universidade Paulista. E a Sara, também estudante do Nelson Nascimento, 2º ano do ensino médio. Antes de pautar o que realmente vem ocorrendo, eu quero fazer uma comparação. Nós sabemos que existem diversas realidades no ensino, tanto médio quanto fundamental. Mas, para a formulação daqui, eu peguei dois modelos que eu tinha acesso, que eu realmente poderia falar concretamente, que seria o modelo regular e o modelo integral. Vamos começar com a equipe gestora. O diretor é presente nas 2 escolas. Mas quando que o diretor está presente? O diretor está presente em todos os modelos? Ele realmente está disposto a dar a cara a tapa, ouvir o que os alunos querem dizer? Eu estudei em escolas que o diretor aparecia no começo do ano e no final do ano. Ele sumia, eu não via ele na escola. A gente ia conversar com eles não apareciam. O vice-diretor, ele já funciona de jeito diferente. Dependendo da quantidade de salas de uma escola, você vai ter mais de um. Como eu venho de um modelo onde que o número de salas é limitado, e eu já vou falar sobre isso, existe um vice-diretor e ocorre desdobramento entre coordenador e coordenador de área. O que seria o coordenador? O coordenador seria responsável pela coordenação, tanto dos professores quanto algumas partes burocráticas da escola. E no ensino que eu estudo, é apenas um. Quando uma escola é formada por anos iniciais, ensino fundamental e ensino médio, vai um para cada área. E existe o coordenador de área. O coordenador de área é o quê? Áreas de conhecimento. Ciências humanas, ciências da natureza e matemática, linguagens e códigos. Nós não podemos ignorar que cada uma tem que ter uma atenção especial. Se você pegar e generalizar tudo, você não vai ver diferença lá na frente. Você vai estar apenas passando um conteúdo que não se comunica, você não vai ter como assimilar e vai resultar na defasagem. Além dos professores presentes numa escola, eu conheço professores que já deram aulas em escolas que eles realmente não conheciam os colegas de trabalho. Existia 30, 40 professores numa escola, mas e aí? Quem que é esse cara que eu estou trabalhando? O que ele pode me oferecer? O que a gente pode agregar? E o professor de sala de leitura, que é algo muito essencial. Eu sei que eu já gastei 5 minutos na minha apresentação, e eu vou tentar correr com isso, porque em um slide é
Inglês é complicado. E o que ocorre, na real, é que é necessário a colaboração dos alunos no processo democrático da escola. Não adianta você chegar lá com, sei lá, 5 pessoas, vocês vão cuidar da gestão da escola. Não, o aluno também tem direito de cuidar da gestão. Ele que vai vivenciar isso. Eu vou passar pela a grade curricular, tanto do regular quanto do integral, e vou comentar sobre as diferenças. A grade curricular do regular é formada por 11, do estado de São Paulo, estou me entendendo, 11 disciplinas obrigatórias, e o ensino da língua moderna estrangeira é chamado de parte diversificada. Eu acho que esse já é um ponto de atenção. Se a gente está inserido em uma realidade onde que o inglês, o espanhol, é necessário para se comunicar com as outras pessoas, eu digo isso para os representantes que vieram de fora aqui no evento, como você coloca isso como uma parte diversificada? É uma parte obrigatória, você precisa se comunicar. Não adianta você ignorar. Enfim, não adianta você ignorar isso. Passando para o modelo regular, no modelo integral, perdão, é apresentado para nós alunos mais 6 disciplinas, sendo elas projeto de vida. Desde o primeiro ano, ao entrar na escola, o aluno é encaminhado a pensar o que eu quero para o meu futuro. O que eu quero seguir? Eu quero seguir uma faculdade? Eu quero entrar no mundo do trabalho? Eu quero fazer um intercâmbio? Eu quero desenvolver alguma outra habilidade? E durante esse período, tanto do primeiro e do segundo ano, e no terceiro ano, ocorrendo algumas mudanças que eu também vou explicar, o aluno passa por essa disciplina. E, junto a ela, existe um professor tutor com afinidade com o aluno, porque todos nós sabemos que, dependendo do professor, o aluno tem mais afinidade ou não. E isso ajuda muito na aproximação. O professor tutor é um orientador. Tanto como essas disciplinas, o professor ele vai te orientar lá para frente. Não adianta você tentar colocar todo o peso nas suas costas se você nem sabe como fazer isso. Como eu vou chegar lá na frente? Você precisa de alguém do seu lado. Isso é realidade. Conheço pessoas que não têm nenhum apoio da família. E o que sobra? Sobra ou ele se vira sozinho, ou ele consegue a ajuda de fora. E o que melhor que um professor que está vivendo a sua realidade do seu lado? No segundo ano, é apresentado para a gente uma matéria chamada preparação acadêmica. Ela é voltada mais para... olha aí. Tudo bem. A grade curricular regular, a gente chega até a primeira parte diversificada, certo? Com 3.800 horas como carga horária final. No final dos 3 anos. Como eu estava falando, no segundo ano é apresentado para nós mais uma matéria, mais uma disciplina. Orientação de estudos, não, perdão. Preparação acadêmica. O que ela serve? E para que ela serve? Ela serve para mostrar para o aluno o que é necessário, o que ele precisa saber para o projeto de vida que ele vem desenvolvendo. Eu vou passar bem rápido pelas disciplinas, porque meu tempo já está acabando e eu estou fazendo redundâncias. Isso não é... A gente também tem o mundo do trabalho, que chega no terceiro ano, e é apresentado mais uma disciplina onde o que eu desenvolvi até agora, o que eu desenvolvi até agora e pode ser útil. E agora? Eu posso juntar com o que eu vou viver lá fora, o que eu vou vivenciar, tudo isso se relacionando.
existem mais duas disciplinas, que eu não chego a chamar de disciplinas, que são as eletivas, onde que você consegue, você junto com mais 2 professores, desenvolve o que você tem em mente. Você formula uma disciplina onde que você mais 30, 20 alunos vão trabalhar o projeto de vida de vocês. Ocorre uma pesquisa na escola, antes de tudo, para a preparação dessas disciplinas. Para, lá na frente, você vivenciar o que você propôs. É realmente isso que eu quero? É realmente isso que eu tenho interesse? Nada melhor que vivenciar o que você espera. Que não adianta você chegar lá na frente e se arrepender do que você passou. Além do clube juvenil. Ele não está representado aqui, mas o clube juvenil, eu acho que é o maior espaço de protagonismo do aluno. Seria momentos onde que os alunos desenvolvem atividades. É o momento deles, 2 vezes por semana ocorre em 2 períodos, 1 vez por semana, esse clube juvenil, onde que eles realmente tomam posse dessa 1 hora e 40 minutos, vivenciando o que eles querem. Existe clube juvenil de culinária, de robótica, eletrônica, mas tudo isso tem que ser levado em consideração. O modelo integral, ele não é o melhor exemplo. Não adianta eu tentar mascarar uma utopia falando de um modelo presente em 30 escolas. Na minha cidade, existem 4 escolas de ensino médio modelo integral. Nós sabemos que não tem condição de implementar isso em todas as escolas. Começa com a infraestrutura, como já dito pela Ana Júlia, passou por todos nós, na real, e a carga horária. Alunos, nem todos os alunos têm o privilégio de passar 9 horas dentro de uma escola. Ou melhor, eles querem passar 9 horas dentro de uma escola? Tem gente que precisa trabalhar, tem gente que tem que fazer algum curso, algum técnico. E tem gente que realmente tem acesso à informação, a esse projeto. E eu digo que não é justo eu implementar o modelo integral na escola regular, e sim ocorrer uma adaptação desse modelo. Desse modelo eu falo da orientação. Nós passamos por um processo de orientação desde o 1º ano. Eu tenho condição de realizar isso? Como que eu vou realizar isso? Isso vem desde um processo. Não adianta eu estar lá sozinho, sem orientação. O maior problema da escola regular, da visão de todos os alunos praticamente que terminam a escola regular, eu tenho condição de continuar estudando, ou eu possuo necessidades maiores, como já dito, o trabalho, alguma outra atividade. Perdão. O abandono dos estudos, além de ocorrer graças a fatores externos, é resultado da falta de incentivo e perspectiva. Quem vai passar a perspectiva para os alunos? Quem vai ajudar a desenvolverem essa perspectiva? Não é eles sozinhos, sem nenhuma ajuda, sem nenhum método. Eles precisam de, além do apoio dos pais, claro, é totalmente essencial. Nós sabemos que muitas vezes eles não têm. É preciso de orientação. Eles precisam formular um caminho para eles conseguirem desenvolver esse projeto. E deixa eu fazer uma pergunta para vocês aqui. Quem aqui já é graduado? Quem aqui é graduado em universidade particular? E quem aqui, graduado em escola particular, saiu do ensino médio, regular público?
todo esse caminho que um estudante de escola pública passa é resultado de descuidos e descasos, desde o ensino fundamental. Não adianta eu chegar no ensino médio e querer fazer uma reforma, se essa reforma seja apenas para tampar as lacunas que ocorreram no ensino fundamental. Você precisa, além do investimento da base, ter acompanhamento. Vou pular para, como já disse, no ensino integral, a gente tem um professor tutor, as matérias, consolidar o projeto de vida. E nós passamos pela mesma pergunta: eu tenho condição de continuar estudando? A estudar? Ou tenho necessidades maiores? E se eu tenho condição, como que eu vou? Eu já pautei meu caminho, já desenvolvi. Agora fica do jeito mais fácil para mim enfrentar o mundo lá fora. Com um levantamento que eu fiz, agora é uma conclusão, depois de ter comparado os dois modelos que a gente teve acesso, eu queria falar a opinião dos alunos em relação ao que tem que continuar. Primeiramente, a carga horária da Base Nacional Comum deve se manter a mesma, tanto no integral quanto no regular. Não adianta eu tentar aumentar a carga do regular se não tem infraestrutura. Não adianta eu diminuir do integral se é um projeto que está dando certo. Então, também que não é um projeto exemplo. Não adianta eu colocar em todas as escolas, sendo que não temos condição. Além das 11 disciplinas da Base Nacional Comum, junto com as línguas estrangeiras da parte diversificada, que, como já dito, eu sou contra esse termo. E o que tem que ser alterado? Primeiramente, o apoio aos alunos através do Grêmio Estudantil. Como já dito aqui, existem os falsos grêmios. Só para falar que tem esse movimento. Você precisa da presença de alunos e gestores engajados nesse projeto. A metodologia conteudista tem um objetivo aparente. Não adianta eu chegar lá e apresentar conteúdo, se o aluno não vai querer nem prestar atenção, muito menos vai conseguir absorver. É necessário uma interdisciplinaridade entre todas as disciplinas, de modo que elas se conversem que elas se conversem e seja mais fácil de absorção de informação do aluno. É necessária a aproximação da escola. O aluno, muitas vezes, vê a escola como obrigação. Ela não é uma obrigação, ela é um meio de alcançar o que eu almejo. Nós temos que mudar essa concepção de escola para os alunos. E, além da quantidade excessiva de alunos por sala que prejudica o professor. Quem aqui é professor sabe que em um tempo de 45 minutos, 50 minutos, não é possível dar atenção para cada um dos alunos presentes na sala. E se você aumenta essa quantidade de alunos na sala, o ensino cai. Isso é real. Tudo bem, existem cursinhos. Esses cursinhos dão aula para 100 alunos. Mas você vê algum professor do cursinho descendo do palco, indo lá falar com você? Não, ele está lá, ele vai falar e vai embora. Ele vai estar ganhando por isso. Eu queria ressaltar esse tópico, a continuação do modelo integral, mas adaptando o ensino regular em relação à carga horária e disciplinas diversificadas. O modelo integral é um modelo que vem dando certo, vem dando resultados. Nós temos que analisar até quando e até onde esse resultado vai se elevando. Mas também nós temos que dar orientação a todos os alunos. Eu, pelo menos, ontem eu pensei bastante em relação a isso. Você pode dar acesso a essa orientação ao aluno, mesmo que seja por final de semana,
mesmo que seja durante o final de semana, durante um outro período, mas é necessária uma orientação. O aluno precisa desenvolver. Não adianta ele chegar no final do terceiro ano e alguém chegar e perguntar, e agora? O que você vai fazer? Não, ele tem que vir construindo isso desde lá de trás. Na real, desde o ensino fundamental. E o que a gente utiliza bastante lá também é o guia de aprendizagem. Ou seja, o que é esse guia de aprendizagem? É passado para os alunos no começo do semestre o que eles vão estudar. Vocês vão ter acesso ao conteúdo antes mesmo do professor dar a aula. E conteúdos de apoio, porque a aula não acaba depois dos 50 minutos. O aprendizado tem que ser contínuo, mesmo em casa, dentro da sala de aula, dentro da escola, dentro dos espaços, tem que ser em qualquer momento. Nós sabemos disso. Então, o aluno tendo acesso a esse guia, ele consegue pautar os seus estudos, até mesmo antes do professor ir lá e dar a aula, para ajudar no seu desenvolvimento. E além da garantia das aulas dadas, efetivamente. Um professor tem que efetivar a sua aula. Se realmente está entrando na sala e falando durante 50 minutos e indo embora, ou você está realmente preocupado em dar essa aula. Você realmente está tendo atenção. É um fator muito importante. E os alunos também têm que reivindicar. Nós estamos tendo essa aula ou não? Eu gostaria de... O tempo estourou, né? Foi mal. Com a formulação dessa apresentação, vou passar bem rapidamente, eu pedi a fala individual de cada um dos alunos presentes, e eu queria realmente passar. Eu sei que meu tempo já está estourado, em excesso, mas eu realmente preciso abrir esse espaço para todo mundo que me ajudou, e todo mundo que está aqui, porque eu não estou me representando aqui, estou representando todos aqui presentes, e todos os alunos que queriam estar aqui. Eu vou começar com um comentário da Ana Paula. Eu queria muito, não ser eu falando, mas eu queria dar esse espaço a ela, mas tudo bem. Quando se refere à educação, tanto profissionais da área, formados e competentes para exercer tal cargo dentro do ensino, quanto os alunos necessitam dialogar para que juntos repensem um sistema educacional mais amplo e com eficácia, visto que a análise que vem sendo feita através de provas nunca houve mudanças que realmente fizessem efeitos. Aumentar a carga horária de estudo e deixar que as matérias sejam facultativas é elevar o índice de defasagem disparadamente, já que este problema vem desde o ensino fundamental. Maquiar uma utopia, chamando-a de avanço educacional, num país onde se corta gastos educacionais com o argumento de que será para levantar o país, é a maior decadência de uma nação. A escola sem partido e a PEC 55 não representam o que nós, estudantes, queremos para a educação do país. Nem sequer chega a ser semelhante, pois é excludente, segregadora, homofóbica e elitista. Andressa, a escola é nossa, e claro que precisamos de uma reforma. Em momento algum, estamos alegando que não. Mas essa mudança tem que ser feita pelos profissionais da educação, onde que tenham debates para que haja uma medida em que todos estejam de acordo. Essa crise não é culpa da educação, mas um reflexo da irresponsabilidade do governo. A área da educação não pode ser tratada como gastos, e sim como investimento. Portanto, não concordo com o aumento da carga horária, pois o que tem que aumentar é a qualidade do ensino, e não as horas dentro de uma sala de aula. Mais de 1.000 escolas ocupadas, e o governo ainda quer aprovar a PEC 55, ceder é desarmar o movimento, como um todo, e visando que não adianta o juiz aprovar torturas, pois os alunos estão lutando pelos seus direitos. Sara, a reforma do currículo do ensino médio, que nós, alunos, reivindicamos, é de grande valia. Não queremos uma escola sem partido, onde os estudantes serão privados de pensar, onde se não vê democracia e sim um preconceito. Desejamos matérias que se completem, trabalhos que não sejam só o simples fato de entrar em um website, qualquer da internet, e imprimir, mas sim que nos faça pensar realmente e realizá-la. Precisamos de uma reforma adequada a nós, estudantes. E esse é o meu comentário final. Antes de reivindicar algo,
Temos que analisar o que realmente está sendo prejudicial para os jovens do ensino médio. A reforma é algo necessário, sim. Mas como ela deve acontecer? Não adianta você tentar arrumar o meio se lá no início de tudo algo foi falho. O que temos aqui é consequência de descuidos e descasos no ensino fundamental. Isso é fato. Quanto maior o incentivo na base, melhor serão os resultados, tanto no ensino médio quanto superior. Existe um sério problema de conteúdo excessivo, sem um aparente objetivo. Não estou falando do corte de disciplinas, pelo contrário, pela junção das áreas de conhecimento, sendo através de trabalhos ou projetos pela escola. Pela interdisciplinaridade, de modo que, ao fim de tudo, os alunos possam realmente desenvolver suas competências e habilidades, ao invés de decorar conteúdos e, ao final dos 3 anos, assinalar 180 questões em um gabarito. Obrigado e desculpa estourar o tempo. Obrigada, Lucas. A gente recebeu muitas perguntas, e aí, infelizmente, não será possível, né, ler todas. E a Ana Júlia também está com o teto bem estourado, ela tem um outro compromisso. Então, as primeiras perguntas enviadas, eu achei interessante porque foram para todos e todas, então vocês se sintam à vontade para responder. Porque a questão das ocupações, uma pergunta, se vocês acham que esse é o melhor método de luta, se vocês acreditam que existiria um outro método, além das ocupações. Eu vou ler 3 perguntas, e aí, pode ser? Fica mais fácil, né? Bloco de 3. Uma outra pergunta. Foi dito aqui que é possível, nessa reforma do ensino médio, um debate, um diálogo sem ideologia. Vocês acreditam que é possível dialogar sem colocar suas ideias e valores na mesa? E uma outra pergunta é se vocês acreditam que, em relação à PEC, quais são os aspectos que vocês acham mais prejudiciais, ou se vocês acreditam que dentro dessa PEC possa existir aspectos que sejam importantes. Sintam-se à vontade, se vocês acham que existe outro método de luta além da ocupação. Então, assim, como eu estive na ocupação da minha escola e ando acompanhando esse processo de ocupação, esclarecer algumas coisas. A gente viu na ocupação uma forma de protestar e de ser ouvido. A gente estava indo à rua e quem é que percebeu que o estudante não estava aceitando a medida provisória como uma reforma do ensino médio que vai ajudar ele? A gente foi às ruas, falou nas redes sociais, conversamos, tentamos levar e não tivemos resultado. Ninguém viu que a gente não estava satisfeito com isso. Acontece que, no momento que você começou a ocupar a sua escola, no momento que aquilo começou a incomodar, que as pessoas realmente viram que os estudantes estavam atrás disso, é que a gente ganhou visibilidade. É que a gente ganhou reconhecimento no sentido, os estudantes não querem isso. A população está enxergando que isso não é uma reforma que vai levar em conta o interesse que a população tem. Então, é no sentido de que as ocupações, elas, a primeiro momento, foram o nosso único meio de protesto para ganhar visibilidade. Então, a gente agora pretende ir atrás de outros meios, não só a ocupação. Mas, para início, foi o que deu para a gente a oportunidade de visibilidade. Eu acho que não é possível você tentar dialogar, quer dizer, acho que é muito possível você tentar dialogar, claro, mas sem colocar suas ideologias. Eu acho que é possível você dialogar sem impor as suas ideologias. Isso é completamente diferente. Eu acho que a partir do momento que a gente abre... Vocês querem que eu repita a pergunta? Ou não? Não, tá bom. A partir do momento que a gente se propõe a ter um diálogo e a partir do momento que a gente deixa clara a nossa ideologia, eu acho que a gente pode começar a ter um debate direito, um debate em que um não sobe em cima do outro, em que um não impõe em cima do outro. Primeiramente, você não pode tratar a educação nem a saúde como os gastos públicos. Você não pode colocar um limite na verba disponível para a educação e a saúde. Como que eu vou desenvolver um país se ele não é um país saudável, se ele não é um país
competente, que pensa, que tem um pensamento crítico em relação ao que vem ocorrendo no mundo. O fato da PEC limitar os gastos, somente nessas áreas, limita muito o processo tanto de aprendizado, quanto o processo da saúde do país. Mano, como você vai pegar uma pessoa que já tem uma situação precária e diminuir a verba que ele recebe na instituição? Isso realmente não faz nenhum sentido. Respondendo à segunda pergunta, eu não acho que seria possível nós abrirmos um diálogo sem colocar as nossas ideias no meio, ainda mais discutindo o estudante, porque o estudante ele é um jovem que ainda está muito inserido no conceito de casa, de família, e família são valores passados pelos seus pais e que você passa eles para frente involuntariamente. Então, é impossível você dialogar sem colocar para fora algo que foi passado a você e algo que esteja dentro de você. É impensável isso. Chegaram umas perguntas bem polêmicas. Eu estava evitando, mas eu vou fazer. Apesar de... É a pergunta, não é a minha visão. Impedir outros alunos que não concordam com as ocupações de ter acesso à escola e estudar é legítimo? Se vocês acham que isso é democrático? Outra pergunta, o que vocês pensam da retirada das disciplinas de Sociologia, Filosofia, Artes e Educação Física do currículo? E o que vocês acham de professores que falam em política e daqueles que são partidários? Eu acho que deve sim ser discutido sobre política dentro de sala de aula. Eu acho sim que o professor deve deixar, primeiramente... Eu sempre sou a favor de você deixar clara a sua posição antes de você iniciar uma discussão, para que a gente saiba medir o que você está falando e analisar aquilo que você está falando. Porque eu sempre vou repetir esse discurso, não adianta. Não adianta você querer impor sobre outra pessoa aquilo que você acha. Aquilo que você quer que ela entenda, enfim, pense como você. Eu acho, sim, que o professor deve debater política dentro de sala de aula, mas eu não acho que ele deve impor o que ele pensa e que ele deve tentar fazer aqueles alunos pensarem como ele. Eu acho que deve haver um debate. Um debate é quando você dá sua opinião e outra pessoa dá sua opinião. E, no final, vocês chegam não num consenso, mas vocês chegam num ponto onde cada um respeita a opinião do outro. Em questão de impedir os outros estudantes que querem estudar. Se isso seria democrático. Então, eu vou falar bastante da minha realidade, da escola na qual eu estudo, e como funciona isso lá, e como é que eu estou vendo, mais ou menos, nas outras escolas que eu estou tendo contato. Acontece que a gente faz assembleia. Numa assembleia, você expõe o porquê da ocupação, expõe quais os pontos de vista favoráveis e contrários, e faz uma votação. Se a maioria votou sim, é decidida a ocupação. Se votou, tem que ser cumprido. Daí, assim, se votou, tem que ser cumprido. Acontece que, muitas vezes, a gente tem uma diferença entre o aluno que votou sim e o aluno que consegue acompanhar a votação, e consegue acompanhar a ocupação. Isso é uma coisa que foge do nosso controle. Mas ali ele exercia a sua cidadania, que ele falou: voto sim porque eu sou a favor, voto não porque eu sou contra. Se ele votou não, e infelizmente para ele não foi a maioria dos alunos que votou não, eu sinto muito, mas a gente vai ter que aderir ao que a maioria votou. Então, não está sendo um processo não democrático com os alunos, porque teve votação entre eles. E impedir o direito de estudar. Na realidade, a gente está lutando para ele conseguir estudar. Sobre a questão da retirada das disciplinas de filosofia, sociologia, artes, educação física, cai muito no que eu já falei aqui, que isso é uma manobra para você deixar de produzir indivíduos pensantes, você deixar de produzir intelecto.
Você produzir simplesmente corpo, massa, para ser colocada na rua e encher o mercado de trabalho, porque é muito mais fácil você ter um engenheiro do que você ter um filósofo, é muito mais fácil você ter um médico do que você ter um poeta, um pensador, um músico, entendeu? É muito mais viável para a economia, para ela se manter girando, pessoas que pensem dentro daquela maneira. Uma outra pergunta: quais são as propostas de vocês para melhorar o ensino médio e para pensar as diferentes juventudes? Vou fazer só duas por conta do tempo. E como vocês veem o papel das organizações sociais, das empresas privadas e da sociedade civil como um todo, né, nessa reformulação do ensino médio? Eu gostaria de responder a primeira. Você pode ler novamente? Para reforçar? Quais são as propostas de vocês, estudantes, para a melhora do ensino médio e para pensar a realidade das diferentes juventudes? Então, como eu já disse durante todo esse tempo que eu falei, você precisa dar uma orientação para o aluno. Não adianta você jogar ele dentro de um lugar e tirar, depois de 3 anos, um robô para realizar o que a massa, o que a mídia impõe sobre ele. Não adianta. Você precisa dar orientação ao aluno desde o começo, desde o ensino fundamental. Você precisa repensar o ensino fundamental para conseguir repensar o médio. Existem níveis de proeficiências que medem as competências de português e matemática. Por que o aluno sai do ensino médio sem conseguir desenvolver essas habilidades? Já começa aí. Então, o acompanhamento, a orientação, a formulação de projeto de vida, como que eu vou desenvolver esse projeto de vida, é necessário. É isso que eu tenho a falar. Eu queria responder a segunda questão sobre as OS. Sim, é definido pela Constituição Federal que o direito da educação do jovem e do adolescente é primeiro concedido pela família e depois pelo governo. E só. Não tem mais nada. Não tem organização social, não tem nenhuma interferência de fora. Queria só complementar. A gente não repudia a iniciativa privada. Não, nunca. Não somos contra. Só que a questão é a seguinte: a iniciativa privada ela não pode substituir a educação pública. Ela tem que ser complementar. Bom, então o tempo está acabando para o debate. Eu gostaria também de dar os meus pitacos em relação. Primeiro, dizer que foi muito importante ouvir todos e todas vocês de como é importante ver jovens com bastante senso crítico, sendo eu formada em filosofia, tenho mestrado em filosofia política, então vocês devem saber a minha opinião sobre a retirada dessa disciplina. E eu fui professora do ensino médio, eu dei aula de filosofia no ensino médio, e a dificuldade que era, em 50 minutos de aula, a gente passar todo um conteúdo denso, né, para alunos e alunas que já vêm do ensino fundamental sem essa base. Né? E acho importante também pensar, quando a gente fala em filosofia, que a filosofia não é só a história da filosofia, também a reflexão crítica. E o quanto que foi importante para mim, nesse momento, de dar aulas tão curtas para salas de aula superlotadas, para estudantes que não tinham ainda uma base de filosofia, utilizar, por exemplo, ferramentas como o rap. Né? Então, eu consegui dar aulas nesse período numa escola de periferia, porque eu usei, primeiramente, um filósofo chamado Mano Brown. E aí, dialogando com a realidade daqueles estudantes, maioria negros, periféricos, e fazendo pensar, a partir do rap, a reflexão crítica, para daí depois a gente passar para estudar outros autores e autoras.
né? Lembrando que a história da filosofia, também como nos é passada, também é passada por um olhar eurocêntrico, branco, masculino, né? Então, eu estudo outras autoras, né? Então, no meu mestrado, eu estudei Angela Davis, estudei outras autoras, mas porque eu fui atrás, porque isso a academia não me deu, né? Então, é importante também a gente refletir sobre essa questão desses autores, quem são esses autores que a gente está estudando. E aí eu também não poderia deixar de falar da questão, quando a gente pensa a questão do ensino médio, de quando a gente pensa reformas estruturais, é impossível a gente pensar qualquer reforma estrutural nesse país sem pensar a questão de raça como nexo prioritário de todos os debates. Porque se o racismo é um elemento estruturante dessa sociedade, ele estrutura todas as relações sociais, é impossível a gente fazer um debate sobre isso sem pensar a questão racial. Num país como o nosso, que tem um histórico de escravidão de mais de 3 séculos, e foi o último do mundo a abolir a escravidão, e a questão de você ser negro significa que você vai ser mais vulnerável, vai estar muito mais... você vai ser pobre, porque aqui não dá para falar classe sem falar raça. Como que a gente discute, sendo que a maioria dos estudantes que estão na periferia, tendo acesso a uma educação que não é de qualidade, são alunos negros e negras? Como que a gente faz um debate sobre qualquer assunto num país que tem uma maioria negra e essa maioria está na pobreza? Então, se o racismo é um elemento estruturante, esse debate ele precisa pautar todos os nossos debates. Se a gente vai falar de economia, a gente tem que falar de racismo. Se a gente vai falar de reforma tributária, a gente tem que falar de racismo, porque a população negra e pobre é a que mais paga impostos. Se a gente vai falar de gênero, a gente tem que falar de racismo, porque as mulheres negras são as que mais morrem. Então, achar que esse debate não tem que ser feito, existem desigualdades, e a gente não tem que pensar esse debate na hora de pensar a reforma do ensino médio, significa que a gente vai pensar uma reforma que vai continuar compactuando com essas desigualdades, né? Então, acho que até que ponto achar que esse debate não é importante vai ser uma reforma que não vai mexer de fato nas estruturas, não vai mexer de fato para que a gente consiga diminuir essas desigualdades, porque pensar essa seletividade, por exemplo, do ensino técnico, que geralmente o ensino técnico que fica à disposição da população pobre são cursos, muitas vezes, de cabeleireiro, ou um curso eletricista. Se esse garoto quiser ser, sei lá, fazer um técnico em, sei lá, eletrônico, ele quiser ser um astrônomo. Então, essa seletividade, o que está por trás dessa seletividade? Por trás dessa seletividade, já está o racismo nessa seletividade. Do que o jovem negro vai poder fazer, qual o caminho para ele que é ofertado, e qual que é o caminho ofertado para aquele que tem mais possibilidades. E se a gente não romper com essa seletividade, a gente não rompe com a lógica escravocrata desse país, que segue criando jovens negros pobres para ser mão de obra barata, né? Então, se a gente quer pensar uma reforma no ensino médio, a gente quer pensar reforma estrutural, a gente tem que pensar uma coisa nesse país chamada racismo, e que ainda a gente tem uma dificuldade muito grande nesse país de pautar esse debate da forma séria que merece, num país que a cada 23 minutos um jovem negro é assassinado pela polícia. A gente teve essa semana agora os 5 jovens que foram mortos e carbonizados. A Secretaria de Direitos Humanos está acompanhando esse caso das famílias. E o caso desses meninos é um caso que acontece todos os dias. Essas mortes são diárias, esses assassinatos são diários, e a gente trata essas questões com naturalidade. A gente não deveria jamais naturalizar a violência e naturalizar esse tipo de desigualdade. E em relação a discutir, para terminar... Não, ainda tenho 3 minutos, olha que maravilha. Que ótimo. Então, não vou terminar. E em relação a isso que eu falei do rap, de trazer outras linguagens, o quanto que essa formação que a gente tem, que na base dessa formação está o racismo, porque por que a gente não estuda teóricos e teóricos negras, intelectualidade negra na universidade? Por que eu não estudei Angela Davis? Foi me negado, não estudei Léa Gonzalez, não estudei Clóvis Moura, não estudei tantos e outros autores e autoras negras, né? A gente tem a Lei 10.639 de 2003, né, que altera a Lei de Diretrizes e Bases da Educação para incluir o ensino da história africana e afro-brasileira nas escolas. E, infelizmente, não são todas as escolas que aplicam a lei. Aqui no município, a gente fez uma política importante de fazer material didático sobre o tema, de dar curso de capacitação para os professores, porque, de fato, isso precisa ser tratado com a seriedade que merece, e não como algo especial, não como algo que a gente só trata em novembro.
né? Porque a gente é negro em março também. E aí a gente trata só como a Semana da Consciência Negra e não trata esses temas de forma transversal, passando por todas as disciplinas e de maneira verdadeiramente efetiva, né? Então, esse não reconhecimento de outros saberes negros, por que isso é negado para nós? Porque a gente tem que discutir também o que é o racismo epistêmico, né? Então, por isso que eu falo que não dá para fazer nenhum debate sem pautar a questão racial. E agora, para finalizar mesmo, porque o meu tempo acabou, a questão da ideologia, e as pessoas falam que a gente não pode discutir, não pode tomar partido. Eu quero perguntar o que é neutro, né? Não existe neutralidade. Não existe neutralidade. E é importante falar que, quando a gente acha que está tomando partido, a gente tem que tomar partido mesmo, sobretudo quando a gente está discutindo desigualdades. É impossível não tomar partido, porque quando você não toma partido, você já tomou o partido de concordar com essas desigualdades, né? E acho que é importante falar sobre as ausências, porque a ausência ela também é ideologia. A gente tem que começar a discutir o que está por trás desses silêncios também. É isso. Obrigada.